Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Python, ok? Nessa aula aqui vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos aqui entender um pouquinho mais, sobre variáveis e também outras formas de utilizar o comando print, que é da linguagem Python. Você tem conhecimento que o print é um comando que a gente utiliza para mostrar uma informação na tela. Nessa aula a gente vai utilizar o print, mas também entendendo o conceito de variáveis. Então, vamos aqui começar. Suponhamos que a gente quer printar várias informações sobre uma determinada pessoa na tela. Como, por exemplo, o José foi à escola. Essa foi a primeira informação que eu coloquei na tela. E vou colocar mais uma outra informação sobre o José. Então, vou dar um print. O José tem 23 anos. E coloco mais uma outra informação aqui. Eu gostaria de jogar com o José. Essa aqui é uma informação que eu coloquei mais tudo sobre José. E a última informação, vamos dizer, aqui o José é um programador. Perfeito. Só para você ter noção, eu aqui não coloquei acentuação, porque o meu teclado está marcado para o S, que basicamente é inglês. Então eu vou estar utilizando o E dessa forma. Mas você pode colocar com acentuação que não terá problema algum. A gente sabe muito bem que colocando vários prints assim na tela, quando a gente executar, essas informações vão ser mostradas na tela. Então vamos aqui executar. Executando, vamos aguardar aqui pela execução do código. Você pode ver que ele printou: o José foi à escola, o José tem 23 anos, eu gostaria de jogar com o José é um programador. Perfeito. Agora, vamos ter em mente que a gente já não quer falar mais do José, a gente quer falar sobre o Gustavo. Imagine se a gente tivesse vários prints aqui na tela. A gente teria que mudar o nome da pessoa em cada linha de código. E isso aqui daria muito trabalho. Aqui, como temos 4 linhas de código, a gente pode ver aqui mudar da seguinte forma. Podemos colocar aqui Gustavo. Aqui temos que colocar Gustavo e sucessivamente. Você pode ver que isso aqui é muito trabalho. Então, ao invés da gente printar o nome da pessoa diretamente no código, a gente vai utilizar uma variável. Só para você ter noção, variável é um espaço alocado na memória que armazena um determinado valor. As variáveis têm um nome e um ID, mas nós não vamos aqui focar no ID, vamos focar no nome e no valor. A gente sabe que José é um nome, então a gente pode criar uma variável chamada nome. E você deve estar se perguntando, como é que se cria uma variável na linguagem Python? É muito simples. Aqui em cima você coloca o nome da variável que você quiser. Na verdade, você pode colocar o nome da sua variável em qualquer local. Mas mais em frente vamos entender como organizar realmente. Então eu vou colocar nome, recebe, o sinal de igual aqui que a gente utiliza, ele significa recebe. Então o nome é uma variável e vai receber um valor. E esse valor a gente não pode escrever dessa forma. A gente precisa colocar ele dentro de aspas simples ou duplas, ou as famosas vírgulas altas nesse caso. Então a gente pode colocar aqui que nome igual a José. Perfeito. Agora que a gente colocou que nome é igual a José, ao invés da gente colocar José aqui diretamente, nós podemos colocar nome, ou seja, podemos colocar o nome da nossa variável aqui no código. E você deve estar se perguntando, então eu tenho que colocar dessa forma. Nome, vamos colocar também aqui nome. E aqui também nome. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Você vai observar que ele vai printar nome na tela. E eu já vou explicar o porquê. Olha aqui, olha o que ele escreveu, o que ele printou, o nome foi à escola, o nome tem 23 anos e sucessivamente. Você deve estar se perguntando por que fez isso. Bem, isso aqui aconteceu porque a gente colocou esse nome dentro de uma string, ok?
String são esses vírgula, essas aspas simples que eu coloquei. Então, para ter uma separação, para o nosso comando print entender que a gente quer colocar uma variável, a gente precisa fazer o quê? Precisamos separar isso aqui. Então, aqui onde a gente colocou o, vamos colocar aqui dessa forma. Uma aspa, quer dizer, a gente coloca aqui ele dentro disso, das vírgulas altas nesse caso, e aqui nesse lado a gente coloca uma outra vírgula. Então, você pode notar que agora a gente tem duas string. A gente tem essa string e essa string. Agora, a gente precisa colocar o nome aqui desse jeito. Você pode ver que essa cor é diferente dessa cor. Então, isso aqui vai ser traduzido como uma variável. Ok? Só que aqui neste lado, a gente precisa colocar um sinal que possa ligar essas duas strings. Ou seja, precisamos criar uma ligação. E para isso a gente pode utilizar o símbolo de mais aqui desse lado e mais desse lado aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai juntar isso que está aqui mais isso daqui, ok? Eu vou apagar isso aqui, né? Só para você ver como é que isso vai funcionar. E observe que ele vai colar tudo, ok? Vamos aqui executar e vamos aguardar pelo retorno. Observe, o José foi à escola, só que ele juntou tudo. Então, para ter uma separação, você precisa colocar um espaço desse lado. Coloque um espaço aqui. Agora, se a gente executar, observe a diferença. Ele já separou o José, só que ele colou como foi. Então, você precisa colocar um outro espaço deste lado. Agora sim, você fez uma junção perfeita. Então, executando o código, ele fica dessa forma. O José foi à escola. Perfeito. Agora você entendeu um pouquinho sobre variáveis. E mais em frente a gente vai entender sobre os tipos de variável. Agora, o seu desafio é você fazer o seguinte. Fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, nesses outros prints que estão aqui. Ok? Observe bem como a gente fez aqui e faça também aqui. E observe, você pode mudar o nome que está aqui. Ó, o nome não precisa ser apenas José. Você pode colocar aqui Gustavo e executar. Aqui o Gustavo foi à escola. Perfeito. Agora, a sua tarefa, como eu disse, é você fazer a mesma repetição que foi feita aqui, ou o mesmo que a gente fez aqui, né? Quase que eu ia me atrapalhar aqui ao falar. O mesmo que a gente fez aqui, você vai fazer também nas outras linhas. É muito simples, basta você colocar uma vírgula alta aqui, né? Colocar o sinal de mais e colocar uma outra vírgula aqui, ó. Coloca aqui desse lado, coloca o sinal de mais e aqui também dessa forma. Você pode juntar o sinal de mais com isso daqui, que não vai dar problema, ok? Mas para ter separação, você pode colocar um espaço aqui por dentro. Então, se a gente executar isso aqui, eu vou apagar isso. Executar. Agora ele vai mostrar corretamente. Ó, o Gustavo foi à escola, o Gustavo tem 23 anos. Então, nessa aula foi basicamente isso. Nos vemos na próxima aula. Vamos entender algumas coisas mais complexas. Aos poucos, a gente vai estar avançando. Um salve para vocês. Até a próxima aula.